Agora vamos ver a montagem de uma lâmpada em série simples e portátil. Nesta figura, podemos ver na figura real as ligações de uma lâmpada em série muito simples, composta de 3 lâmpadas comuns e uma lâmpada monitor, sendo a potência das 3 lâmpadas combinadas a partir de um interruptor triplo. Vemos que as potências das lâmpadas vão de 7 watts, somente a lâmpada monitor ligada, passando pelas potências de 40, 60, 100, 160 até chegar em 200 watts. Esta última potência as lâmpadas ligadas em paralelo e estas em série com a carga. Opte por esta potência caso trabalhe com placas de circuito impresso eletroeletrônico de baixo consumo até cerca de 70 watts. Ou ainda com fontes chaveadas até esta mesma potência de 70 watts. Caso trabalhe com equipamentos entre 70 até 200 watts, sugerimos a montagem desta figura, que é idêntico ao anterior, alterando somente as potências das lâmpadas, sendo todas de 200 watts. Agora, vamos à lista de material e à montagem desta lâmpada em série portátil. Necessitaremos de lâmpadas de 40, 60 e 100 watts para essa primeira montagem, além da lâmpada monitor de 7 watts. Cabo de força, tomada série com caixa aparente, bem como do interruptor triplo. Vemos também 4 soquetes comuns, diversos fios de ligação com medidas padronizadas para a maleta, que é a maleta Replast Futura 7000, e uma série de parafusos, porcas e espaçadores. Papel cartão preto para isolar as lâmpadas dentro da maleta de ferramentas. Veja que esta figura mostra detalhadamente a posição de cada item citado na relação. Atenção! Caso queira a potência de 600 watts ou mais, substitua as lâmpadas por 200 watts. Caso sua rede seja de 220 volts, a tensão das lâmpadas deverá ser de 220 volts. Você ainda poderá ter potências maiores utilizando resistências de chuveiro de 220 volts, mas ligando-as na rede de 110 volts. Deverá ser considerada metade da potência especificada para a resistência, ou seja, se ela é de 2.200 watts na rede de 220 volts, será de 1.100 watts em 110 volts. Vamos agora mostrar detalhadamente a montagem desta lâmpada em série portátil. Podemos ver por esta imagem todos os componentes necessários para a montagem da lâmpada em série, acondicionada dentro de uma pequena maleta de ferramentas. Veja que usamos uma tomada aparente Perlex e também um interruptor triplo, também da marca Perlex. Após, vemos um pequeno papel para o fundo da lâmpada monitor. Podemos ver também o papel cartão que irá tampar o acendimento das lâmpadas com display de observação para a lâmpada monitor. Logo em seguida, os soquetes de lâmpadas comuns e de porcelana, passando pelas 3 lâmpadas e a lâmpada menor que é a lâmpada monitor. Vemos a maleta de ferramenta e descendo mais um pouco, vemos os 8 fios para a interligação do circuito, além dos espaçadores, parafusos e porcas e o cabo de ligação externo com seu plug de força. Começamos a montagem partindo dos soquetes e para isso pegamos os fios menores, fios 10 e 11, e a parafusando em cada um dos soquetes. Aqui é bom que se destaque que devemos tomar cuidado em apertar a chave de fenda em direção à mão, para que um acidente não aconteça. Pegamos após o segundo soquete e interligamos ao primeiro com muito cuidado. Neste ponto, segundo soquete, ele receberá 2 fios colocados no mesmo ponto. Veja que é importante também que as pontas descascadas de todos os fios sejam de aproximadamente 3 milímetros e que sejam estanhadas ou recebam a solda.
Após, pegamos o terceiro soquete, sendo que nele vai ligado o fio 11 e também o fio 16, que irá ligado posteriormente ao soquete da lâmpada monitor. Após, começaremos a colocar os fios que irão dos soquetes até o interruptor triplo. Assim, pegamos o fio maior, número 17, e fazemos a ligação ao soquete. Com o fio 15, interligamos este ao soquete e após ao fio 12. Agora, pegamos o interruptor e sua caixa aparente, onde devemos passar os fios por dentro da caixa, fazendo assim a ligação de cada um dos soquetes a cada um dos seus interruptores. É bom destacar aqui que do soquete de fio maior, soquete mais afastado, deverá ser ligado a chave de cima na imagem e os demais na sequência. Após, pegamos o fio 14, que possui cerca de 4 centímetros, que está descascado somente de um lado, que entrará nas 3 chaves de forma simultânea. Passamos então este fio pelo mesmo local que os outros foram colocados. Ajeitamos então o interruptor dentro de sua caixa. Ligamos o fio comum dos soquetes, fio 16, ao soquete da lâmpada monitor e veja que neste mesmo local será ligado um dos pontos do cabo da rede elétrica. O fio 14, que havia sido ligado como ponto comum do interruptor triplo, será ligado ao soquete da lâmpada monitor. Mas antes de ligá-lo, ligar junto ao soquete da lâmpada monitor o fio 13, que por sua vez irá ligado à tomada série. Veja que na tomada série ainda faltará a ligação do outro terminal, que será feita ao outro fio da rede elétrica. Agora, pegamos a maleta de ferramentas e colocamos todos os dispositivos ligados até agora dentro dela. Veja que esta maleta de ferramentas deverá ter 4 furos do lado de baixo para a fixação da caixa dos interruptores triplos e também da caixa da tomada série. E na parte de trás devemos ter um furo maior para a entrada do cabo de força e mais 3 furos na parte de trás ainda para a fixação dos soquetes das lâmpadas série e um furo na lateral para a fixação do soquete da lâmpada monitor, que não está sendo mostrado nessa figura. Assim, introduziremos o cabo de força na maleta, onde um de seus fios será aproximadamente 15 centímetros maior que o outro. O fio menor deverá ser fixado no lado do soquete da lâmpada monitor, onde também será ligado o ponto comum dos outros soquetes. Aproveitamos para a fixação desse soquete na maleta de ferramentas. Não devemos esquecer de colocar a borracha espaçadora entre o soquete e a maleta. Após fixado o soquete, devemos ligar o outro fio da rede na tomada série e aparafusar com bastante força. Não podem haver maus contatos. Assim, começaremos a fixação dos demais soquetes na maleta de ferramentas. E para isso, devemos separar os parafusos, porcas e borrachas espaçantes. Uma forma mais tranquila para fixá-los será retirar a tampa da maleta de ferramentas, como mostrado na imagem. Após, começamos a fixação do soquete da lâmpada de 100 watts, maior potência da montagem, colocando a porca do lado de dentro do soquete e colocando o parafuso pelo lado da maleta.
não esquecendo de colocar o espaçador de borracha. Aperte com certa força o suficiente para que o soquete não fique girando. Depois, passamos para o soquete da lâmpada de 60 watts, que deverá ser fixado da mesma forma que foi o soquete anterior. Finalmente, fazemos a fixação do soquete da lâmpada de 40 watts da mesma forma que fizemos para os anteriores. Em algumas montagens, talvez seja necessária que se coloque uma cinta feita com fio para baixar o soquete da lâmpada de 40 watts, para que essa lâmpada não fique empurrando o papel cartão para cima. Passemos então para a fixação das caixas aparentes, usando para isso dos mesmos parafusos que fixaram os soquetes. Coloque os 4 parafusos e logo após coloque 2 borrachas espaçadoras em cada um dos parafusos que ficam na parte de trás das caixas e o espaçador de plástico em cada um dos parafusos da parte da frente das caixas. Isso será feito porque o piso da maleta de ferramentas não é plano e ajudará a manter as caixas niveladas com o lado de cima. Coloque as porcas do lado de dentro das caixas e a parafuse com muito cuidado, até que as caixas estejam bem fixadas. Após, coloque a lâmpada de 7 watts em seu soquete. A lâmpada, que no caso é de 60 watts, no soquete central. A lâmpada, que agora é de 100 watts, no soquete do lado de fora. E finalmente a lâmpada de 40 watts no soquete próximo à lâmpada monitor. Pronto! Nossa montagem está pronta para o teste final. Como toda montagem, a lâmpada em série deverá ser testada a partir de outra lâmpada em série, evitando curtos no caso de erro de montagem. Assim, providencie um cabo de força, uma tomada e um soquete extra com uma lâmpada de 100 watts e ligue a tomada de força de sua montagem à tomada série extra que você fez, que no caso da figura é mencionado como um equipamento em teste. Na imagem estamos utilizando um painel com uma lâmpada em série mais sofisticada, que falaremos em outra produção de vídeo. Para fazer o teste básico, devemos utilizar o ferro de solda de 30 watts. Caso não tenha, poderá ser o de 40 watts. Se os interruptores estão posicionados como mostrado na imagem, haverá o acendimento praticamente total da lâmpada monitor, sendo que as demais estarão apagadas. Veja que neste caso, somente a lâmpada monitor está ligada à lâmpada em série, e como sua potência é muito menor do que o ferro de soldar, receberá muito mais tensão da rede e seu acendimento será intenso. Quando ligamos o interruptor de 40 watts, a lâmpada monitor ficará pouco acesa, como mostrado na imagem em detalhes. Veja o que ocorre se desligarmos novamente o interruptor de 40 watts. Quando acionamos o interruptor de 60, a lâmpada monitor praticamente não acende, o mesmo ocorrendo para o interruptor de 100 watts. Se tudo funcionou como mostrado anteriormente, podemos terminar a montagem colocando os espelhos dos interruptores e também da tomada série. Colocamos somente 2 parafusos no espelho do interruptor e após um pequeno papel preto para a lâmpada monitor,
Assim, podemos colocar sobre nossa montagem o papel cartão preto, que irá cobrir todo o conjunto. E veja que colocamos os dois parafusos da tomada série para fixar também o papel cartão preto, que vai no lado de cima da montagem. Assim, terminamos nossa montagem, que será muito útil para trabalhos profissionais. Todo o material mencionado aqui poderá ser adquirido na loja cta.com.br e remetido para você de forma muito rápida. Em nosso próximo vídeo, iremos aplicar a lâmpada em série para ajuste de corrente de repouso e ajuste de offset. E mostraremos como utilizar a lâmpada em série para análise de defeitos sem consumo, pouco consumo ou muito consumo e até curtos circuitos. Até lá!